Bom, buenas galera, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu espero que seja rápido sobre como utilizar o SQS e o SNS para deixar as nossas aplicações mais resilientes. Isso é parte de um artigo que está escrito no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim, o foco principal é aqui esse vídeo, tá? A ideia aqui não é construir do zero com vocês um projeto, porque isso a gente tem a rodo na internet, mas a ideia é mostrar os conceitos na prática. Então, basicamente, mostrar aquilo que eu construí para atender um problema simples, que é o envio de pedidos num sistema de pedidos, né? Então, lá no blog vai ter os detalhes principais, mas pensem no seguinte: imaginem que nós temos um sistema de pedidos que basicamente vai atender isso aqui. Então, esse sistema de pedidos ele vai ser esse order service, né? Ele vai publicar nesse tópico SNS. E esse tópico SNS basicamente vai dizer o seguinte: a ordem foi criada, né? Então, a order created notification. Esse tópico SNS, ele é um esquema de pub-sub, né? Então, só vai receber a mensagem quem está subscrito nesse tópico. Então, imaginem o fórum da internet lá, a mesma lógica, você só vai ver a notificação se você faz parte do fórum. E aí vão ter filas plugadas nesse fórum, né? Nesse tópico. Então, eu tenho o SNS, que tem uma fila plugada nele, e essa fila, então, vai receber a mensagem que foi publicada aqui dentro da fila. E essa fila vai estar conectada num serviço que vai então processar esse evento. Então, a gente pode ter um tópico com várias filas conectadas, que é o caso aqui. Então, por exemplo, eu tenho Order Processing Queue, Order Billing Queue. Então, eu poderia ter outras filas aqui, por exemplo, e essas filas, por exemplo, ter filtros, né? Eu poderia, por exemplo, na Order Processing Queue, não processar orders que são de um tipo específico. Imagina que minha ordem tivesse lá um tipo onde ela é só uma venda online. Você comprou, sei lá, a licença de um jogo, né? A Amazon, por exemplo. Você comprou uma licença de um jogo, mas essa licença de jogo ela não vai ter um produto físico que vai ser enviado. Então eu não preciso processar a order. Simplesmente vou direto para pagamento, né? Então eu posso ter um filtro. Opa, essa é uma ordem que foi vendida online de um produto digital? Então beleza, então não vai cair aqui. Eu poderia ter um filtro aqui nessa entrada. Assim como eu poderia ter outras filas aqui fazendo outras coisas. Então, qual que é a ideia de mostrar isso aqui? É basicamente mostrar como fazer esse fluxo de order, tópico, order service, cai no tópico, o tópico publica para as filas, né? E aí o outro serviço vai escutar e fazer alguma coisa, né, de acordo com a necessidade dele, tá? Isso aqui é um padrão assim muito comum para quem trabalha com microserviços, para quem trabalha com aplicações que precisam de resiliência, alto throughput. Por que que esse é um padrão muito comum? Porque se a gente não tivesse esse tópico e essas duas filas aqui, por exemplo, como que essa comunicação teria que ser? Eu tenho um serviço de order, finalizei aqui a criação, né, da minha order, o que eu teria que fazer? Eu teria que chamar via REST, por exemplo, ou via RPC de alguma forma, esse serviço de warehouse, esse serviço de billing e falar, ó, teve alguma coisa acontecendo com essa order, teve alguma coisa acontecendo com essa order. Só que assim, e se essa conexão acontecer para esse aqui, mas não acontecer para o billing, por exemplo? O que acontece? A gente nunca vai saber. Se o billing estiver fora do ar, o que acontece? Aquela order não vai ter pagamento? São os problemas da gente ter comunicação síncrona. Então, quando a gente fala de microserviços, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente nós estamos falando também de comunicação assíncrona, que é o caso aqui. Então, vamos supor que o warehouse service esteja fora do ar, porque, sei lá, é um serviço de um terceiro e eles estão fazendo manutenção. A order service vai cair aqui, né? Vai cair aqui a notificação. O SQS vai encaminhar isso para a fila que está subscrita no tópico. E então, isso vai ficar aqui dentro, durante o período de retenção dessa fila. Então, o período de retenção default aqui do SQS, se eu não estiver muito enganado, é 3 dias, ou 7 dias, não me recordo agora.
talvez 7 dias seja do Kafka, acho que do SQS é 3 dias o default, se você não mudar lá na hora de criar a fila. E aí ele vai ficar lá por 3 dias essa mensagem aqui. A partir do momento que alguém ligar de volta o Warehouse Service, essa mensagem então ela vai ser consumida, tá? Então a gente não vai perder nenhuma informação, a gente não vai ter um cenário onde, por exemplo, uma order não foi separada porque a comunicação REST não funcionou. A gente vai ter uma garantia aqui de entrega, né? Dentro, é claro, dos limites pré-estabelecidos pela fila, mas a gente vai ter aqui uma garantia de entrega dessa fila, dessa mensagem. At least once, né, que a gente fala, pelo menos uma vez. Beleza? Então a ideia é mostrar isso aqui, como que funciona na prática, tá? O projeto já está pronto, isso está no meu GitHub, eu vou novamente deixar o link na descrição do vídeo, mas basicamente são 2 projetos. Então, o que eu quero mostrar aqui é basicamente como eu fiz a configuração disso tudo para isso funcionar, né? Então eu vou pegar aqui, ó, primeiro o projeto que vai publicar. Então eu vou ter o projeto que vai publicar no SNS, deixa eu abrir de novo a imagem aqui. Então eu vou ter primeiro o projeto que vai publicar no SNS, então aqui seria o Order Service, né? Aqui ele não está com esse nome, ele está com SNS Pub, para ficar mais fácil. Mas entendam como se ele fosse o Order Service. Ele vai publicar no SNS e o SQS Sub seria equivalente a qualquer um desses 2 aqui de baixo, onde ele vai receber essa notificação e executar alguma operação. Então, vamos lá. Primeiro para o SNS Pub, tá? O que ele faz? Esse aqui é um projeto Java. Então, basicamente, ele é um projeto que está utilizando uma estrutura aqui de pacotes bem padrãozinha que eu sempre utilizo, separação em 3 camadas, Application, Domain, Infrastructure. Dentro do meu Application, eu vou ter aqui uma Controller de Order. Então, imagina que essa Order que a gente vai criar, ela vem através de um dispositivo móvel, né? Ela vem, sei lá, alguém está vendendo lá na rua um produto e faz uma request, ou poderia até ser um e-commerce. Isso vai vir, vai cair aqui nessa controller, num post aqui, né? Onde ele vai fazer o quê? Vai submeter esse order form aqui. Aí esse order form ele vai ser convertido, né? Eu tenho aqui esse objeto order, que é um record. Então, aqui, reparem que eu estou utilizando o MongoDB. Por ser mais fácil, tá? Não tem nenhuma especificidade aqui. Aí dentro aqui eu tenho basicamente um factory method para converter a minha order form, que é o meu objeto que eu recebo lá na camada de apresentação, né, na camada da controller, a camada mais externa da minha aplicação. Eu converto ele então para um objeto do meu domínio, que é o order. Repara aqui que o order está dentro de domain. E aí, em seguida, eu chamo o create order service, que vai basicamente persistir a minha order. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, order repository, que é um repositório do Mongo, ó, Mongo repository. E aí ele vai pegar e vai fazer o que? Ele vai persistir essa minha order, né? E em seguida ele vai publicar um evento interno. Isso aqui é um evento interno do Spring, tá? Vai falar assim, o Spring publica para mim aí um evento de order created event. E aí, quem que vai escutar esse Order Created Event? Eu tenho um producer. Esse producer aqui, ele vai ser o quê? O cara que vai efetivamente publicar no SNS. Tá? Então, esse cara aqui, ele tem a configuração da fila, né? do tópico, né? Perdão. O SNS Template, que é basicamente a maneira como eu vou fazer para publicar. É um component, né? Então, eu posso utilizar ele dentro dos meus serviços tranquilamente. E aí, ele vai basicamente fazer o quê? Quando vir o evento de domínio, que é o evento Order Created Event, ele vai pegar o evento, vai pegar a order e vai fazer o quê? Send notification no tópico, e aí vai mandar um SNS notification da order, tá? Esse aqui é o fluxo base, é o fluxo principal, né? Então, basicamente aqui seria o cenário onde eu estou publicando, né, a mensagem, né, dentro do SNS. E aí as filas que estão plugadas lá no SNS vão receber essa notificação, tá? O que mais que vale a pena falar aqui? O Order Service, ó, é um service. Então, tipo, basicamente é onde eu deveria estar com a minha lógica de negócio, tá? E por que o meu Order Created Notification Producer aqui ele não é um service também?
Porque esse cara aqui, ele é um componente da minha aplicação. Ele representaria como se fosse uma saída de dados da minha aplicação. Eventualmente, esse cara aqui ele poderia estar dentro do meu contexto de application? Poderia. Mas vocês concordam comigo que o domínio chamar algo do contexto de application não faz muito sentido. Então, por isso que esse cara, ele poderia inclusive estar dentro de infrastructure. Por quê? Porque ele vai servir o meu domínio, mas ele não serve a minha application. Então, por isso que ele fica dentro de domínio. Então, tudo que fica dentro de infrastructure é aquilo que vai servir para as duas outras camadas, como application e domínio, por exemplo. Order controller, eu tenho aqui, ó, service e repository. Não tem problema nenhum você ter repository dentro da controller, tá? Por quê? Porque na prática, aqui eu não vou conseguir mostrar isso porque eu estou usando o Mongo, mas na prática você não vai chamar persistência dentro do seu controller, você vai chamar simplesmente pesquisa. Então, que é o que eu faço aqui, ó, order, find by ID, e aí eu retorno, né, a minha order. Então, não tem porquê eu ter um método dentro da minha service só para fazer a chamada do repositório. Isso é meio sem sentido, né? Então, por isso, eu tenho a repositório aqui, por isso que repositório é puramente uma infraestrutura, porque essa infraestrutura vai servir tanto para o domínio quanto para a minha aplicação. Não é o caso do producer, tá? O producer ele vai servir só para o domínio. Quem orquestra a chamada dele é uma service. Então, automaticamente, esse cara é parte exclusiva, integrante do domínio, tá? Aí aqui eu tenho esse record aqui que vai representar o evento interno. E, Arthur, por que você está usando o evento interno, né? Vamos lá. Deu erro na hora de executar isso aqui, tá? O que vai acontecer? Bom, vai estourar uma exception aqui, tá? Mas o que isso tem a ver com o evento? Bom, se eu tivesse colocado a chamada aqui direto, também não estaria errado. Porém, eu ia estar criando um acoplamento desnecessário aqui. Porque a minha lógica de negócio, Create Order Service, ele não necessariamente precisa saber que isso vai ser publicado no SNS. Não é relevante para a minha lógica de negócio deixar isso acoplado ali. Então, por isso que eu utilizo a flexibilidade dos eventos internos de domínio do Spring para fazer o quê? Publicar um evento interno para dentro do meu domínio falando, eu criei uma nova order. E aí eu poderia ter outras coisas ligadas a esse evento. Então eu poderia ter na verdade eu tenho, né? Esse producer, poderia ter, sei lá, um outro component aqui que fizesse qualquer outra operação em cima dessa order que foi criada. Então isso aqui flexibiliza muito a minha implementação. Isso aqui torna as coisas um pouco mais desacopladas, assim eu diria, né? Fora que também, no sentido de, aqui dentro da minha Order Service, eu vou ter como dependência dela somente o que eu preciso, que é o quê? O Event Publisher, né? E o meu Order Repository. Se eu tivesse, por exemplo, partindo daqui, o envio de e-mail, partindo daqui, sei lá, emissão de qualquer outra coisa, eu teria que ter várias outras services aqui, ou vários outros components para tratar isso aqui. No caso, se eu quiser, por exemplo, adicionar mais um comportamento aqui depois que eu criei uma order, eu simplesmente escuto esse evento aqui. Eu pego a mesma estrutura que eu tenho aqui, por exemplo, do Order Created Notification Producer, né? E crio um novo listen aqui, ó. E sucesso, vai funcionar, tá? Outra coisa também interessante de falar, reparem nos logs, ó. Log debug. Log debug sempre antes de executar a operação. Log info sempre depois que você executou a operação. Mas por que o debug vem antes? Porque esse aqui é aquele que a gente quer ver em desenvolvimento. Esse aqui é aquele que a gente quer ver em produção. Então esse aqui vai ajudar a gente a encontrar problemas em produção. Esse aqui vai ajudar a gente a encontrar problemas em dev, tá? Então é muito importante saber utilizar debug e info na hora de gerar os logs. Senão, quando você vai para prod, imagina que isso aqui tudo fosse info, você ia estar poluindo o log. Não tem porquê lá em produção eu querer saber trying to send notification about order tal. Não tem porquê. Eu quero saber se eu enviei. Então, se você sabe que existe um log que diz que foi enviada a notificação e você foi lá na produção fazer uma investigação de um problema e não encontrou esse log, a gente já tem um forte indício de que essa order não foi enviada para o tópico SNS, beleza? Então, observem a questão dos logs, tá? Bem importante.
Aqui eu tenho um exception handler bem trivial, que está basicamente usando o problem detail do Spring Boot V3 aqui. Payloads, né? Os payloads que a minha controller vai consumir. Que mais? E aqui nós temos configuração, então esse aqui é a configuração para poder enviar eventos. E aqui a configuração do Mongo para poder fazer a parte de migrations. Então aqui tem migrations com Mongo, eu estou usando o Mongoc aqui para fazer isso. Basicamente aqui o que ele está fazendo é criar a minha collection. E eu tenho o order repository que basicamente representa o repositório que eu vou utilizar para poder salvar, recuperar dados e tudo mais lá do meu banco de dados, beleza? Bom, esse é o producer. Então onde que está o core da minha lógica aqui? Esse cara aqui, na verdade, esse cara aqui, que é o Create Order Service. Esse Create Order Service é o cara que vai criar a order, salvar no banco, né? Salvar a minha order no banco e depois publicar o evento, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, que é o quê? A parte da QA, né? Do processamento da QA. Esse cara, para mostrar como as coisas podem ser flexíveis, eu fiz ele em Kotlin, o que também é uma coisa legal. Se você não manja de Kotlin, eis aqui um ótimo momento para você ver o Kotlin em ação. E aqui desse lado, as coisas ficaram mais simples. Aqui eu estou usando um projeto Kotlin com Gradle e Kotlin. E aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse aqui é o consumer. Então esse consumer aqui, ele tem uma configuração aqui de uma QA que ele vai consumir, tá? E aí ele vai consumir o quê? Aí reparei aqui de novo, ó, um info aqui que eu recebi uma mensagem, um debug. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai converter a minha mensagem para um objeto do domínio desse serviço aqui. Então, o objeto order, né? Arthur, mas você está copiando o mesmo objeto do outro serviço? Nesse caso aqui, sim. Mas imaginem assim, se a gente tivesse aqui em produção, eu poderia ter esses objetos de order, ou até mesmo as mensagens, em uma lib externa. E aí a gente poderia compartilhar isso entre projetos? Poderia. Eu recomendo que não compartilhem o domínio que ele exista somente dentro do serviço. Mas essas mensagens, que são esses, a gente poderia chamar de DTO, vamos dizer assim, que representam as mensagens, que são basicamente um JSON, eles poderiam muito bem estar dentro de uma lib externa. Inclusive eu recomendo muito que vocês utilizem isso e versionem essas libs, né? Para poder facilitar e não ter código repetido entre serviços. Então, basicamente aqui eu tenho daí o Order Processing Service, que vai fazer o quê? Processar a order. Então aqui no caso eu só estou printando, né? Então esse cara aqui vai ser chamado quando eu receber uma mensagem aqui nessa fila, tá? Aí aqui eu tenho a mensagem propriamente dita, uma data class, basicamente um DTO, o item aqui e a order do meu lado de domínio, o meu serviço de processamento. Essa configuração aqui do Jackson é muito específica para a parte do Kotlin, tá? Esse aqui não precisaria ter, por exemplo, no Java. Eu gosto de ter esse arquivo aqui porque isso aqui ajuda com alguns detalhezinhos específicos do Kotlin. Não vou explicar isso aqui porque não é relevante para agora. Essas extension functions aqui que eu utilizo aqui dentro do consumer. E só. Basicamente é isso, a aplicação. Então aqui eu não tenho persistência nem nada. Então é basicamente isso. Eu vou receber e vou processar, tá? Como que eu faço isso aqui funcionar, tá? Como que ele vai receber nessa fila aqui via SNS? Bom, para fazer isso funcionar, eu tenho algumas configurações aqui, ó. Reparem que os dois projetos vão ter esse arquivo aqui, ó, local stack init, e vão ter um Docker Compose. Se eu vir aqui no SNS pub, também vai ter a mesma coisa. Resources in test, ó, local stack init e o Docker Compose, beleza? Qual que é o compose que eu tenho que iniciar? É o compose do SNS pub, tá? Do SNS pub. Se eu vir aqui e fazer assim, ó, Docker Compose -p, opa, acho até que por aqui, Docker Compose -p SNS pub up,
e der Enter, ele vai criar para mim a parte do local stack desse projeto e já vai configurar para mim com o quê? Com as coisas que estão aqui nesse script, que é basicamente a Order Notification Queue, beleza? Mas ele não vai dar subscribe ainda, então só vai criar aqui o SNS e vai deixar esse tópico disponível no meu local stack, beleza? Então eu vou só executar aqui direto do meu Docker Desktop, que eu acho que vai ficar mais fácil. Olha lá, SNS pub já está rodando. Vou só dar uma pausa nele aqui e rodar de novo. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Deleta. Vai ficar mais legal. Aqui, enter. Pronto. Criou. Configurou. Sucesso. Então, se eu vim aqui agora no local stack, se vocês tiverem a conta do local stack, vocês conseguem vincular a parte web aqui, ó. Ele tem esse dashboardzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? SNS running, olha lá. Isso aqui é do meu computador, ó. Order created notification. Tá lá, a minha queue. Não tem nenhuma subscription ainda, beleza? Aí, vamos agora continuar a segunda parte. Para mim fazer agora o sub, deixa eu dar um Ctrl C aqui e startar por aqui, que dele não fica travando meu console. Sempre esqueço disso. Aí agora se eu fazer o seguinte, ó, para mim poder fazer a criação da outra fila, eu tenho duas opções. Eu poderia executar esse script direto aqui, que vai basicamente criar a minha Order Processing Queue e a DLQ, ou eu posso pegar aqui de cima, que eu já deixei pronto aqui esses scripts, porque eu gosto de praticidade. Ó lá. Criei a Queue, que mais? Criei aqui o redrive, criei na verdade a DLQ, agora eu vou criar, ó, criei aqui em cima a DLQ, agora eu vou criar a queue principal, tá? Aí eu vou voltar aqui, vou subscrever a minha queue no tópico. Então esse aqui basicamente, ó, já vou mostrar isso aqui ali rolando de um jeito mais prático, olha lá. Colei, beleza. Aí tá vendo aqui, ó, que ele criou aqui esse subscription ARN aqui, ou ARN, tem muita gente que chama de ARN. Eu vou pegar aquele subscription ARN ali, vou substituir aqui, ó, que ele gera um hashzinho ali no final. Copiei, e aí isso aqui é para setar uma propriedade que é o quê? Aqui eu estou setando que essa mensagem que vai cair no meu tópico SNS, ela tem que ser enviada em modo RAW para dentro para minha fila. Por quê? Porque senão, no momento que eu receber a mensagem lá no SNS, o que vai acontecer? O SNS ele vai enviar a mensagem envelopada. Então vai ter um payload e dentro dele vai ter um campo chamado message e aí dentro dele vai ter a mensagem que eu estava esperando receber. Só que isso gera um certo overhead que eu não preciso. Então por isso que eu uso essa estrutura de mensagem desenvelopada, vamos dizer assim, que é o RAW Message Delivery. Se a gente vir aqui, ó, agora, estão vendo que já aumentou aqui em cima, ó, SQS, SNS e CloudWatch. Se eu vir aqui em SNS e vir aqui no meu tópico, agora tem uma... Opa, era para estar aparecendo aqui a subscription, vamos ver. Olha lá, está aparecendo aqui a subscription agora, ó, tem uma subscription ativa. E se eu vir aqui em status de novo e SQS, olha lá, eu tenho duas filas, que é a minha DLQ e a minha queue original, que é basicamente o que vai acontecer. Se você receber uma mensagem aqui na queue, tentar processar 3 vezes e ela não funcionar, tipo a mensagem der algum erro, ela vai cair na DLQ, vai ficar ali esperando até que você tome alguma atitude. Alguma atitude lê-se como verificar qual que é o problema ou fazer o quê? Reenviar essa mensagem para a queue original para ser reprocessada. Isso aqui é uma boa prática que a gente tem, porque basicamente nem toda mensagem vai ser conseguido processar sempre. Então a gente não quer perder as mensagens, a gente quer ter a oportunidade de analisar essa mensagem.
Então é uma boa prática que para toda queue, né, para toda fila, eu tenho uma DLQ. Existem até outras abordagens onde existe mais de uma DLQ, vamos dizer assim. Poderia ser, por exemplo, uma fila onde eu tenho a DLQ e eu tenho uma fila que a gente chamaria de poison, por exemplo, né, ou mensagens envenenadas, seria mais ou menos isso. O que teria nessas mensagens envenenadas? Seriam as mensagens que eu não consegui deserializar. Porque como ela é um JSON, se eu não conseguir deserializar, não adianta fazer retry. Porque não vai mudar o resultado, enquanto eu não corrigir o payload. Então eu poderia pegar o quê? Opa, tem alguém enviando mensagens erradas para minha fila. Eu poderia reanalisar isso, descobrir e resolver. Só que daí eu não atrapalho o fluxo também da DLQ, porque a DLQ, em teoria, são mensagens que são passíveis de serem processadas, mas deu algum erro no momento do processamento. Beleza? Então, só para explicar esses detalhezinhos. Se eu vim aqui agora, olha só. Vamos voltar aqui no IntelliJ. Vamos rodar essa aplicação aqui. Dá um play. Vou dar um play nessa outra aqui. Deixa eu só ver se a porta dela tá certa. Cadê? Beleza, 88.6. Show. Você vir aqui, ó. A aplicação rodou. Vamos ver aqui desse lado agora. A aplicação rodou também. E aí agora, olha só, vamos enviar uma mensagem. Cadê o comandinho? AWS, SNE, AWS, SQS, não, tiro. Nossa, o que eu tô fazendo, galera? Buguei total aqui, é no Postman. Olha lá, tem que mandar via HTTP, olha lá. Então eu vou mandar aqui via HTTP. Buguei total agora. Aí eu vou vir aqui, ó, e o post para o meu localhost /API v1 orders send. O que vai acontecer? Vou voltar aqui no nosso projeto. Vamos vir aqui no nosso SNS. Olha lá. O que vai acontecer? Vamos lá. Logs. Saved order tal. Internal event for order tal published. Notification published. Notification about order número tal sent. Beleza. Se eu vim aqui agora no meu SQS sub, olha lá. Message receive to process order number. E aí o número da order. Processing order tal. E show de bola. O negócio simplesmente funcionou. Então, basicamente, eu vim aqui no meu SNS, chamei a minha controller, olha lá. Opa, me ajuda aquele jeito. Chamei a minha controller, olha lá, /API v1 orders, caiu aqui no save, salvou no banco. Olha só, se eu vim aqui no Mongo Compass aqui, ó, provavelmente vai ter mais de um agora. Olha lá, não, tá aqui, ó, a minha order. Eu acabei de criar. Então, tá salvo aqui no banco. E aí o que vai acontecer? Ele vai publicar lá no SNS. Vamos fazer de novo? Olha lá. Send, enviou. Tá aqui a minha order. Ó. Se eu pesquisar ela aqui, olha lá. Beleza, veio aqui a minha order bonitinha. Vamos ver se ela tá aqui no banco. Tá aqui no banco, ó. Criou aqui, ficou igual, mas whatever. Vamos ver aqui, ó. 6499. 6499, tá aqui, ó. Aí eu vim aqui de novo, ó. Se eu vim aqui no SNS sub, olhar aqui no log, ó lá, saved order, internal event published, notification about sent. Isso aqui é quando manda lá pelo order created notification producer. Então, mandou para o SNS. O SNS mandou então para o SQS. Aí o SQS recebeu aqui, ó, order processing consumer, recebeu a mensagem, processou a mensagem. Beleza? Tudo isso aqui, rapidinho, funcional, com local stack. Então, basicamente eu estou simulando. Então, basicamente eu estou simulando aqui o meu ambiente da AWS
localmente, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Qualquer dúvida, só mandar aí. Valeu!